Estamos de volta. Economia? E agora? A gente está falando aqui com o Ciro Chagas, que é advogado, especialista em direito penal, especialista também em crimes cibernéticos dentro ali do direito penal, essa área que tem trabalhado bastante. Né? Então, inclusive, a gente falava dessa questão de link. Esses dias eu recebi assim no meu celular tudo certo para o seu Pix, envio do seu Pix, número tal, 1.200 e tanto da Caixa. Eu olhei assim e falei assim, peraí, eu não tenho conta na Caixa. Então, por que eu teria que clicar? Mas se eu não tivesse, Sim. teria entrado nessa questão. Ou seja, a gente está sempre alguém querendo pegar um dinheiro da gente. A sensação é essa, sabe? Antigamente, e eu tenho uma vez entrevistando um policial, ele me disse uma coisa muito importante. Antigamente, o maior crime era aquele cara que batia carteira na rua, ia para um estádio de futebol, roubava um celular. Hoje não. Hoje o cara entra no próprio celular da pessoa para extorquir o dinheiro ou para pegar o dinheiro mesmo, né? Impressionante. Segundo ponto, a gente já falou, do primeiro ponto no primeiro bloco. Você que chegou agora aqui no programa, estava acompanhando os intervalos comerciais. Fuja de promessas de ganho, a gente falou. Agora, desconfie de lucros exorbitantes. Vem junto com isso também, a gente já falou. E o terceiro ponto, aí esse ponto muita gente cai. E é a hora que o cara pode ser um estelionatário, tem um quê de estelionatário pode cair, que é ficar atento às pirâmides financeiras. Aí o cara aparece com um lucro muito legal, uma condição muito interessante e é furada. Como identificar isso? Sim. Olha, você deu um exemplo do Pix que aconteceu com você e interessante que a sua observação foi com relação a você não ter conta, mas não de que ninguém costuma enviar Pix sem que você saiba, né? Isso, exato. Nós temos uma tendência em nós ficarmos curiosos quando se vem uma informação de que você tem um prêmio a receber, quando você tem um dinheiro a receber, uma herança de um parente distante. Geralmente essa é uma tática antiga para o quê? Atrair a sua fragilidade e ou passar uma informação, clicar em um link que vai quebrar ali uma segurança. Então, com relação à pirâmide, como eu dizia anteriormente, a questão é sempre ter um mínimo de cautela com relação a rentabilizações que não fazem muito sentido. Ou ainda que façam, tentem entender um pouco mais o histórico estrutural daquela empresa que está ali oferecendo determinada rentabilidade, qual é a instituição que está por trás, que vai ali garantir intempéries financeiras, como o mercado bancário tradicional. As crises financeiras atingem também os bancos tradicionais, por isso existe ali um fundo garantidor que vai ali ter essa mínima de garantia. Mas, de fato, acho que a receita clássica é ter a cautela, entender e conhecer daquilo que você está investindo. Mas tem muita gente que entra sabendo também, né, doutor? Tem gente que já sabe que é algo ilegal. A gente está falando aqui daquela pessoa que entrou acreditando e tudo mais, mas tem aquela pessoa que fala assim, é ilegal, mas eu vou ganhar um dinheiro e tudo mais. Só que o problema da pirâmide, o próprio nome diz, né? Uma hora a pirâmide cai. E aí todo mundo perde no processo, né? E fica só um lá como o ganhador, não é isso? Sem dúvida. A estrutura jurídica, digamos assim, técnica de uma pirâmide, ela passa por um escalonamento eterno, com ramificações para buscar o quê? Aumentar o mercado de captação de recursos. A gente tem uma dificuldade, assim, não necessariamente uma empresa que trouxe uma rentabilização ou não honrou com seus compromissos, vai ser necessariamente uma pirâmide, que a gente fala um crime contra a economia popular. Mas, para termos leigos, digamos assim, para o cidadão comum, ele tem que entender que essa reação daquela pessoa que está ali representando um, que representa outro, que vai ter um ganho, isso é muito clássico. Eu não citarei aqui nomes de empresas, mas a gente consegue lembrar vários casos aí que hoje justificam-se como marketing multinível, por exemplo. Né? E é um marketing multinível que às vezes falava que não precisava de publicidade, não precisava de nada, e hoje estão fazendo publicidade porque também não dá tão certo assim também o multinível, né? Em muitas situações, principalmente de ensino, muita gente, eu lembro, a gente, né, não vou investir numa publicidade que não preciso, porque eu tenho um marketing multinível. Para algumas coisas funciona, para outras não. A pirâmide jamais funcionará nesse caso aqui do investimento. E a informação sobre as operadoras das moedas digitais? Tem meios aí da pessoa buscar, até na própria internet, entender que operadora é essa, né? Sem dúvida.
A gente chama as exchanges, né, as corretoras que estão custodiando esses ativos, ou seja, o Bitcoin, ele é um resultado numérico, que é um bit, que está ali registrado numa criptografia. Mas ela, para existir, ter valor financeiro de fato, ela precisa de ter uma operação de câmbio, ou seja, você vai transformar eventualmente aquilo que você tem em Bitcoin em moeda fiduciária, em dólar, real, euro, etc. Quem faz isso são as próprias corretoras, e aí que está o problema. As grandes corretoras, elas seguem processos de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, e algumas não têm seriedade, tais quais outras, oferecendo vantagens. Aí voltamos novamente ao primeiro problema de a pessoa ser atraída não pela segurança e histórico, mas pela rentabilidade. Que acontece com os bancos também, com Vão pequenos ganhar bancos. aquilo tudo e tudo mais, né? Atenção com o pinching, que é justamente pescar ali na rede, né? E a gente é pescado em algumas coisas, como a gente falou do link aqui do celular, né? Mas na internet várias situações acontecem, mas na questão da moeda digital é ainda mais complexo a situação, né? E aí nós estamos falando de o seu próprio cofre, né? Quando você tem um ativo, você tem uma criptomoeda, nós temos que ter em mente que nós temos um cofre do banco na nossa mão, literalmente num token ou num celular. Então você está transportando o que já foi feito por carruagem, com exércitos protegendo, hoje a gente transporta no dispositivo criptografado um tokenzinho, né? Um pendrive. E o problema é que a sociedade tem que entender que o crime ele se adapta. Você havia dito mais cedo sobre o criminoso não precisar mais de ir num estádio de futebol para furtar um celular. Então, o crime ficou muito mais fácil. O avanço da tecnologia ele precisa levar o conhecimento para que nós tenhamos receio, cautela em abrir e-mails, phishing, práticas usuais de crackers que simulam clientes ou bancos que você já conhece para que você crie uma abertura. No final das contas, é o que eles desejam. E aí, uma vez capturado, a situação fica mais complexa e nessa sua história aí de vida, nessa área nova, né? Porque imagino lá atrás, não é jovem, mas lá atrás o trem é tão dinâmico, né? Quando você começou a estudar, você gostava já da área do digital, então, mas você não imaginava que ia virar isso que virou, né? Assim, talvez, essa gama. Tem casos de pessoas que já perderam muito dinheiro com essa coisa de ser capturado ali, fisgado na internet? Existem invasões históricas em grandes corretoras. Recentemente tivemos uma grande operação da Interpol que prendeu 2 pessoas que tinham participado de uma invasão de uma corretora que já foi uma das maiores do mundo, com bilhões e bilhões de dólares. Pessoas, usuários finais, são constantemente invadidos com fragilidade de segurança. Então, a recomendação para o usuário é que ele cada vez mais tenha camadas adicionais de segurança. Aquela verificação em 2 etapas que as próprias redes sociais hoje já aplicam. As exchanges, corretoras, já têm esse sistema. Ainda existe a possibilidade de você ter uma terceira camada adicional de segurança, que são códigos aleatórios, randômicos, que os próprios bancos já implementaram nos dispositivos financeiros, que dificulta ainda mais uma invasão. Na perspectiva da corretora, o nível de proteção é literalmente uma estrutura de segurança de guerra, porque são servidores com nível de segurança muito grande, até para ataques de força bruta e etc. Mas, como eu disse, a criminalidade ela vai se adaptando às novas tendências. A velocidade é muito grande da evolução e a dificuldade de adaptação de igual modo. Um outro ponto também que é desconfiar de superestruturas de criptografia, de criptomoedas, né? Como é que a gente observa? Tem aí as grandes estruturas mesmo e tudo mais. Você abre aqui no YouTube, de repente alguém está acompanhando o nosso programa até no canal aqui do canal Viver Brasil no YouTube. Assim que termina o nosso vídeo, de repente na playlist dele vai aparecer lá alguém falando assim, algo com uma ferra, sempre um carrão do lado, estou ganhando bastante dinheiro. Há muitos influenciadores digitais e eu ouvi alguns influenciadores digitais até para me preparar para esse programa e eu ouvia num podcast um influenciador falando assim, eu já dei muita dica errada porque eu não sabia, estudei e depois revi, mas aquela dica errada foi dada, ou seja, não volta atrás aquele prejuízo que ele deu, aquela indicação. Talvez não seja o fato das pessoas também procurarem conhecimento além dos influenciadores, não querendo desfazer dos influenciadores, tem o seu espaço hoje,
não é à toa tem um nome de influenciadores, ou seja, influenciam mesmo, mas buscar mesmo conhecimento, isso que a gente está falando desde o início, né? Volta e meia, volta a palavra conhecimento. Buscar com quem sabe informação. A internet ela é um berço de conhecimento que traz a informação de forma muito fácil para todos nós. Só que, de igual modo, ela não tem um filtro. Então, como você disse, os influenciadores eles têm um papel muito importante na questão da informação. Mas a sugestão é que tenha ali uma segunda opinião, reveja, evitar ser movido por essa ânsia da riqueza fácil. A sociedade, né, a realidade de todos nós, a grande maioria dos seres humanos, é trabalho, resultado com o tempo. Então, a criptomoeda é um mercado de investimento de alto risco, tal qual o fundo de ações que atrelam isso. Então, a pessoa tem que entender que qualquer mercado de alto risco, ele deve ser levado numa lógica de contingência, daquilo que você tem possibilidade de perder, para não se criar ali realmente uma quebradeira generalizada, baseada numa ânsia de ficar milionário. Ficar milionário assim do nada, gente, ninguém fica, tá? Primeiro vem o trabalho, depois vem a inteligência, investimento, né? Não tem essa coisa de ficar milionário de uma hora para outra e por isso a gente está aqui discutindo esse assunto tão importante. Para a gente fechar, doutor, no caminho desse crescimento das criptomoedas e quem está nos acompanhando agora e teve um interesse, é legal conversar aqui com o doutor Ciro, que ele tem, eu até perguntava para ele antes se ele tem, além desse conhecimento todo do direito, ele é um investidor, então ele sabe do que ele está falando também, não está falando só de audiências que ele participou e de defesas que ele fez. Qual que é a dica que a gente pode dar para a pessoa começar a investir com tudo isso que a gente falou hoje? Conhecimento, informação, atenção aos detalhes. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a presença. A dica, eu lembro de uma frase, que é uma frase em inglês, eu traduzo, que um professor muito importante do tema nos Estados Unidos, o Kevin Weibach, que ele fala trust in blockchain, né? Confie na blockchain. É um caminho sem volta, então o conhecimento com o tempo vai atrair novos usuários, isso, o interesse e correlacionado à escassez da cripto, ela vai gerar valorização. O Bitcoin, especificamente, atualmente está em um processo de queda, que na verdade é um movimento importante para aquisição. Para quem quer chegar lá. Quem quer chegar lá, aproveita momentos de queda. Nunca compre nos momentos de alta. Exatamente. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima, a gente vai discutindo mais aí, novidades, principalmente no que diz respeito a essa questão aí do Banco Central, aprovação, a gente vai ficar de olho. Obrigado. Conversamos, portanto, com Ciro Chagas, que é advogado, especialista em direito penal, especialista em crimes cibernéticos. Economia. E agora? Agora a gente vai embora e volta numa próxima edição. Valeu!